Olá, meu nome é Gabriela, e juntamente com o meu grupo, que está escorrido do slide, nós vamos falar sobre os distúrbios dos hormônios sexuais femininos na disciplina de endocrinologia clínica. Os distúrbios que nós vamos falar são a síndrome dos ovários policísticos, a amenorreia e a infertilidade feminina. O primeiro, que é a síndrome dos ovários policísticos, é uma doença, uma das principais endocrinopatias ligadas a mulheres de idade reprodutiva e atinge cerca de 6 a 20% delas, e é a causa mais frequente de infertilidade anovulatória. Ela é uma doença multifatorial, então ela não tem uma causa específica, ela pode ter múltiplos fatores, como riscos genéticos e ambientais, e ela se caracteriza, sobretudo, sobre a disfunção ovulatória. Então, também ela tem um perfil de apresentação clínica muito heterogêneo. Então, a fisiopatologia da SOP é basicamente o seguinte: um dos defeitos neuroendócrinos primários descrito para essa alteração é um aumento na secreção de gonadotrofinas, ou seja, há uma insensibilidade subjacente da secreção hipotalâmica do hormônio liberador do GnRH aos esteroides ovarianos, e isso vai gerar um aumento da frequência e amplitude dos pulsos do hormônio luteirizante, o LH. Junto a isso, com o aumento de insulina, vai aumentar também a testosterona livre em comparação com a testosterona total. Pode passar. E aí o diagnóstico da SOP é basicamente o seguinte: ela não é uma doença específica, e o critério dela, na verdade, é um diagnóstico de exclusão. Várias doenças, né, que mimetizam o seu fenótipo devem ser excluídas, tipo hirsutismo, idiopático, forma não clássica da hiperplasia adrenal, síndrome de Cushing, acromegalia, hiperprolactinemia. Então, tipo, é por exclusão que vai conseguir fazer um diagnóstico realmente da síndrome dos ovários poliquísticos. Neste caso, até é um exemplo, né? Tem a síndrome hiperandrogênicas, e aí, se não tiver a virização, aí tiver mais ou menos de menor que 10 nanogramas por ml, aí vai ser uma síndrome de ovários poliquísticos. Pode passar. E em algumas manifestações clínico-laboratoriais, a SOP ela pode ser como componentes, né? Hiperandrogenismo, dislipidemia, apneia do sono, depressão e ansiedade, infertilidade, hiperplasia endometrial, oligonovulação. Então, tipo, tem várias formas dela ser manifestada. Pode passar. Uma das formas aí, até a causa mais comum, né, é o hirsutismo, que são os aumentos dos pelos, como a gente pode ver nas imagens. Pode passar. A ancatose nigricans é muito comum nesses pacientes. Esse escurecimento da pele em dobradiças, como o pescoço e axilas. Pode passar. A disfunção menstrual e infertilidade também. A oligomenorreia, que é a frequência normal da menstruação em intervalos de mais de 35 dias. A amenorreia, que é a ausência da menstruação em períodos em que ela deveria acontecer. E o sangramento menstrual irregular prolongado. 30% das mulheres com a síndrome têm menstruações normais, 85 a 90% das mulheres têm oligomenorreia e em 30 a 40% são amenorreicas. Pode passar. Os ovários policísticos, eles podem ser encontrados em cerca de 75% das pacientes com a síndrome. Porém, a paciente pode ter ovários policísticos e não ter a síndrome, como também pode ter a síndrome e não ter os ovários policísticos, em até 20% de mulheres normais. Pode passar. Hiperandrogenismo é o excesso de andrógenos, que se manifesta pelo excesso de pelo, acne e a perda progressiva de cabelo, do couro cabeludo, e a hiperandrogenemia, que é a elevação desses níveis de andrógenos na corrente sanguínea, e é encontrado em cerca de 60 a 80% das pacientes com a síndrome. Verificamos nessa imagem uma escala de 1 a 4, que significa 9 áreas do corpo feminino que ocorre esse crescimento desse pelo, onde o 0 é a ausência do pelo terminal e 4, a presença ambulante do pelo terminal. Pode passar. Verificamos também as condições de riscos associados à síndrome, que é a obesidade e distúrbios metabólicos, a hipertensão arterial sistêmica, a esteatose hepática, a apneia do sono, hiperplasia e carcinoma do endométrio e as complicações gestacionais. Pode passar. Além disso, verificamos também pelo exame de ultrassom a presença dos cistos nos ovários, que é um dos critérios para confirmar esse diagnóstico de síndrome de ovários policísticos. Pode passar. O tratamento, então, por se tratar de uma síndrome, não é possível um tratamento específico para ela. Porém, é necessário e poderá ser utilizado remédios anticoncepcionais para regular os seus hormônios. Deve-se também objetivar o combate à obesidade e aos distúrbios metabólicos, também como a prevenção de hiperplasia e câncer endometrial. Pode passar. Amenorreia.
A amenorreia é a ausência ou interrupção da menstruação e pode ser manifestação de várias doenças endócrinas ou não endócrinas, classificando-se como primárias ou secundárias. As primárias é caracterizada pela ausência da menstruação aos 15 anos e a ausência dos sinais da puberdade. E a secundária consiste na ausência da menstruação por mais ou menos 6 meses ou por 3 ciclos após o estabelecimento dos ciclos menstruais regulares. Pode passar. As amenorreias podem ser decorrentes de alterações anatômicas do trato reprodutivo, insuficiências ovarianas primária, anovulação crônica com estrogênio presente e causas centrais. Pode passar. As alterações congênitas do trato reprodutivo incluem tanto a anormalidade do sistema mulleriano, útero, trompas e vagina, como na genitália externa. A insuficiência ovariana primária vai ocorrer pela depressão de óvulos e deficiência de estrógeno, o que leva à atrofia endometrial e à ausência de menstruações. O que irá indicar essa insuficiência é o hiperestrogenismo e FSH elevado. Ela ocorre por alterações hereditárias ou adquiridas, ou seja, em situações de dano ao tecido ovariano, processo autoimune, ou por digenesia ou agenesia gonadal. Pode passar. Os pacientes com amenorreia secundária e primária podem ter os níveis de estrógeno normais, porém ele é secretado de forma cíclica pelos ovários, o que compromete o mecanismo de controle sobre o eixo hipotalâmico hipofisário. E a síndrome de ovários policístico é a causa mais comum. Pode passar. A insuficiência ovariana hipotalâmica ou hipofisária caracteriza-se por níveis normais ou reduzidos de gonadotrofinas. Pode decorrer de patologias neoplásicas, inflamatórias da região selar, deficiência isolada de gonadotrofinas, amenorreia funcional hipotalâmica e distúrbios endócrinos extravarianos. E distúrbios genéticos também podem resultar nisso. Pode passar. Para a avaliação diagnóstica da amenorreia primária, o histórico e o exame físico são essenciais, como o peso e altura, dor pélvica cíclica, galactorreia, distúrbio de visão, histórico familiar, além do desenvolvimento das características sexuais secundárias. A partir desses dados, a amenorreia primária é classificada por grupos. De acordo com essa classificação, o exame será mais específico, como dosagem de gonadotrofinas, exame de imagem da hipófise, ecografia pélvica e laparoscopia. Pode passar. Infertilidade feminina. A infertilidade feminina é uma dificuldade do casal obter a gravidez no período mediano de 1 ano, obtendo relações sexuais sem nenhum contraceptivo. Pode passar. Causas ovarianas e ovulares são uma das principais causas que acontecem. Causas tubarianas e do endocervical, causas ligadas à infertilidade e causas ligadas à implantação do embrião. Fatores de origem endócrina, que são 7%. Fatores uterinos, que são de 10% a 15%. Pode passar. Avaliação das principais doenças que interferem na fertilidade. Mioma, as mulheres inférteis com mioma intracavitário têm menores taxas de gestação e implantação de parto. Endometriose, que os locais mais comuns são ovários, ligamentos baixos ou ligamentos largos e ligamento uterosacral. E doenças pélvicas, que é a clamídia, Trachomatis é a principal bactéria na infecção genital. E a infecção por clamídia tem sua ação silenciosa e deixa sequelas gravíssimas. Pode passar. Doença celíaca, que é uma infecção inflamatória crônica, caracterizada por permanente intolerância ao glúten. Doenças endócrinas, que são a amenorreia hipotalâmica, que resulta de uma mudança no padrão normal de secreção episódica do pulso gerador do GnRH, resultando de deficiência congênita, ou lesões hipotalâmicas. Adenomas hipofisários funcionantes, prolactinomas, que tem como causas mais importantes o uso de medicamentos psicotrópicos, doenças sistêmicas e os tumores hipofisários, particularmente os prolactinomas. Acromegalia, decorrente de um hipopituitarismo e uma reserva de gonadotrofina baixa, está presente em 30% dos casos. Doença de Cushing, que é a diminuição da proteína de ligação dos hormônios sexuais e o aumento dos andrógenos e sutismo. Doença da tireoide, que é a condição endócrina mais comum entre as mulheres em idade fértil. O hipertireoidismo, que é a tireoxicose, leva ao aumento dos níveis séricos de SH, BG e E2. Hipotireoidismo, nas mulheres com hipotireoidismo, as taxas de depuração metabólica e
stenediona, diminui ao aumento da aromatização periférica. A diabetes mellitus. Em mulheres com diabetes mellitus tipo 1, estão propensas a apresentar desregulação de hormônios sexuais e alteração de função ovariana. Pode passar. Fazer a anamnese completa, que deve incluir a idade, menarca, padrão menstrual, etc. O exame físico, que deve pesquisar estigmas, doenças genéticas e doenças tireoidianas. Monitoramento da ovulação, que as mulheres monitoram os seus ciclos e a mudança do muco cervical, o libido, humor. O muco cervical, na citologia hormonal, o exame do Papa Nicolau, observar a temperatura corporal e a dosagem hormonal, que pode ser LH, FSH, estradiol, progesterona, prolactina. Pode passar. Os exames de imagem, que os mais importantes e comuns são a ultrassonografia, a ultrassonografia transvaginal, esterossalpingografia, que é o exame padrão ouro na investigação das tubas uterinas, ressonância magnética, e a endoscopia, que trata-se do método mais sensível e específico na investigação dos fatores tuboperitoneais.